Eu me lembrei quando, em 1981, nós começamos a nos reunir na cidade de Inhandeara. Inhandeara é uma cidade pequena, tem 12 mil habitantes. Aliás, em 1981, em Auriflama, né? Eu e minha esposa nos convertemos lá nos anos 80, 81 mais ou menos, na época com 17 anos, e nós começamos a nos reunir lá. Na época, eu estou dizendo isso, né, porque eu vejo muitos de vocês aqui em pequenas famílias, em cidades, né, e foi assim o nosso começo na época. Nós éramos em poucos irmãos, todos estudantes, fazíamos o colegial naquela época, né? Eu e minha esposa estudávamos juntos no terceiro colegial, quando, num dado momento, os irmãos de São José do Rio Preto, na época, contataram alguns irmãos de Auriflama que estudavam em Rio Preto e pregaram o evangelho para eles. E eles levaram esse evangelho para nós lá em Auriflama e nós começamos a nos reunir lá. Éramos todos jovens, todos estudantes, e nós também não tínhamos onde reunir. E nós nos reuníamos numa sala de uma escola. E depois essa escola foi fechada também, foi nos proibido na época, né, de nos reunirmos lá, porque aquilo foi uma reviravolta na sociedade, cidade pequena, de 10, 12 mil habitantes, e nós éramos oriundos do cristianismo normal. De repente começamos a nos reunir como cristãos numa escola, e aquilo causou uma preocupação muito grande em nossos pais, na sociedade. Todo mundo nos conhecia, nós éramos conhecidos na cidade, e as pessoas não compreendiam muito o que a gente estava fazendo naquela época. Então, no início foi nos cedido a sala de uma escola para a gente se reunir. Depois nos proibiram de reunir ali por causa da resistência da sociedade, né, contra a vida da igreja chegando naquela cidade. Teve um dia que nós não tínhamos onde nos reunir, nós fomos nos reunir no coreto da caixa d'água da cidade. Foi assim que começou a igreja em Auriflama, irmãos. Mas era muita alegria, muito desfrute e muito frescor. E nós tínhamos uma convicção muito clara de que o Senhor tinha nos chamado naquela época. Tinha revelado a igreja para nós, revelado o que era de fato a igreja, a vida da igreja, e tinha nos chamado. E nós abraçamos aquilo, irmãos, com toda a nossa força. Lutamos contra tudo e contra todos, e o Senhor nos sustentou até o dia de hoje, né? Depois, no ano de 93, eu fui morar em Andeara. Em Andeara não tinha vida da igreja ainda, eu continuava indo para Auriflama para me reunir lá com os irmãos todo final de semana. E depois de 3 anos morando na cidade de Andeara, o Senhor levou o Expolivro para lá. Em 1996, o Expolivro foi para Andeara, e por conta do Expolivro, uma família foi salva e iniciou-se a vida da igreja lá em Andeara. Então hoje nós estamos lá até hoje, né? Graças ao Senhor. E aí de Andeara, uma cidade tão pequena, 12 mil habitantes, no ano de 2009, o César me chamou para vir para a Europa, né? Já faz 13 anos, né, aproximadamente. E foi a primeira vez que eu vim para cá, não tinha vindo ainda. Na época nós fomos em Mantova, Marmiroto, né, na casa da Joelma, do Marquinhos. Depois fomos para a Alemanha, na conferência na Floresta Negra. E de lá para cá, vários anos seguidos, eu vim aqui para a Europa juntamente com o César, né? E graças ao Senhor, até hoje o Senhor tem nos sustentado. Amém. Amém? E nos levado a avançar, né? Ontem o César, ele parou no capítulo 22 falando das bodas do filho do rei. Hoje eu vou avançar para o capítulo 24 e 25, mas eu queria antes dizer uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele falou da revelação, primeiro de Mateus 16, onde foi revelado quem era Cristo e também qual era a missão de Cristo, né? Depois no capítulo 17, o Senhor também revelou quem de fato Ele era, ou seja, toda a sua majestade, toda a sua glória, é aquele que tinha vindo, né, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra e que ia voltar como rei. E nessa visão do capítulo 16 e do capítulo 17, o Senhor não revelou o que revelou para muitas pessoas. Em Mateus 16, ele levou seus discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe. Em Mateus 17, ele levou Pedro, João e Tiago para o alto monte, onde ele revelou toda a sua glória e toda a sua majestade.
E agora entrando no capítulo 24, já na última semana ou nos últimos dias do Senhor aqui na terra e lá em Jerusalém, ele começa a revelar para os discípulos os sinais do final dos tempos. E essa revelação também não foi dada para muitas pessoas, né? Se vocês observarem aqui em Mateus 24, no versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Depois, no versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então foi nesse ambiente, irmãos, que o Senhor começou a revelar para os discípulos os sinais da consumação dos séculos. Nós estamos aqui hoje nesse lugar, né? Nesse hostel aqui, né? Enfim, retirado de um centro grande, os irmãos já falaram isso, César falou isso também. Não estamos aqui num número muito grande de pessoas, mas isso só confirma, irmãos, que toda vez que o Senhor foi dar uma revelação importante, não foram muitos os que tiveram o privilégio de ouvir essa revelação. Quando ele foi revelar quem ele era de fato, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, foram poucas pessoas que estavam ali. Quando ele revelou a igreja, né, dizendo para Pedro: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, não eram muitos que estavam ali. Mateus 17, quando ele foi revelar a sua majestade, a sua glória, o seu reino, também 3 pessoas estavam ali. E aqui, quando o Senhor foi dar a revelação dos sinais do final dos tempos, também não eram muitas pessoas que estavam ali. Então, irmãos, eu me sinto, assim como vocês, privilegiados pelo fato de estarmos aqui, né, vindo de tantos lugares, né, diferentes. Claro, vocês, a maioria são daqui da Inglaterra mesmo, mas nós viemos de longe, outros de Portugal, outros da Suíça, e assim por diante, num público seleto como esse, para que o Senhor possa abrir o seu coração para nós e dizer para nós exatamente os acontecimentos finais, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Né? Graças ao Senhor por causa disso, por esse carinho, por essa misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. Né? Bom, irmãos, nós estamos então nesse contexto de Mateus 24, na última semana do Senhor aqui na terra, ainda na cidade de Jerusalém, e respondendo à pergunta dos seus discípulos, quais seriam os acontecimentos, os sinais da vinda do Senhor. E ao responder para eles, o Senhor falou uma palavra dirigida aos judeus, o Senhor falou uma palavra dirigida à igreja e também uma palavra relacionada às nações. Né, o que nós vamos ver nessa mensagem, nessa porção que eu vou falar, é o que o Senhor falou para eles com respeito a sinais dirigido à igreja. Porque nós, como a igreja, nós precisamos saber qual deve ser a nossa atitude diante do final dos tempos. Como César falou ontem, a palavra de Deus não é só uma informação. O Senhor não quer dar para mim e para você apenas uma informação do que vai acontecer antes da vinda do Senhor. Mas toda vez que a palavra de Deus chega até nós, ela chega esperando de nós uma reação. A palavra de Deus, na verdade, é um comando, é uma ordem, né? Por exemplo, Gênesis capítulo 1, disse Deus: haja luz, imediatamente a luz apareceu. Então, toda vez que o Senhor revelar algo para nós, falar algo para nós, Ele espera uma reação, Ele espera uma atitude. Então, qual deve ser a nossa atitude diante dos sinais do final dos tempos, diante da consumação deste século, né? E a primeira coisa que o Senhor falou, Mateus 24, ele disse, a primeira palavra dirigida à igreja como um grande sinal do final dos tempos, está no versículo 32, que diz assim: aprendei, pois, com a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Nós sabemos, irmãos, que essa palavra que o Senhor falou aqui está relacionada ao povo judeu, né? Ou seja, quando o renovar da figueira, quando a figueira se renovar, como fala aqui, né? Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam,
isso está relacionado à restauração da nação de Israel, fato que aconteceu em 1948, quando Israel, depois de um longo período de inverno, tinha deixado de ser nação, estava disperso pelo mundo todo, mas eles foram novamente reconhecidos como uma nação e tiveram o seu território, né? Que é onde hoje é o Estado de Israel. Então isso é um grande sinal da vinda do Senhor, ou seja, os ramos da figueira começaram a brotar, e a figueira simboliza a nação de Israel. Depois, em 1967, naquela chamada Guerra dos 6 Dias, Israel recuperou o controle da cidade de Jerusalém. Você sabe, né, que o povo de Israel, sem Jerusalém, sem uma nação, sem um país, não tem muito sentido. E o país Israel, sem Jerusalém, também está incompleto, não tem muito sentido. Tá? Então, em 1948, Israel tornou-se uma nação, em 67, reconquistou o controle da cidade de Jerusalém. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você sabe que no Velho Testamento, lá em Deuteronômios, o Senhor escolheu um lugar para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar era a cidade de Jerusalém, né? Bom, se eles têm hoje um país, se eles têm hoje o controle da cidade de Jerusalém, o que está faltando ainda, irmãos, para se cumprir essa profecia aqui? A reconstrução do templo, entendeu? Então, irmão Pedro tem falado bastante para nós a respeito disso, para nós ficarmos de olho, ficarmos atentos, porque daqui para frente vai se intensificar cada vez mais a pressão para que os judeus reconstruam o templo na cidade de Jerusalém, e para que todos os sacrifícios e todos os serviços que haviam naquela época, eles sejam iniciados novamente. Uma vez construído o templo, irmãos, a volta do Senhor é iminente. Então, esse é um grande sinal que o Senhor tem dado para nós na igreja. Nós precisamos ficar de olho nisso, tá certo? Bom, mas não é só saber disso, né? Qual deve ser a nossa atitude? Logo após o Senhor ter falado a respeito desse sinal, ele falou aqui no versículo 42, se projetar aqui, vocês poderiam ler, Mateus 24, 42. Podemos ler? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso. Logo após o Senhor ter dado sinais, quais seriam os sinais da sua vinda e da consumação do século, o que o Senhor falou para a igreja? Vocês precisam vigiar. Então, irmãos, hoje nós precisamos vigiar. E aí no versículo 40 e 41, fala de 4 pessoas, né? Então, versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso aqui se refere aos santos que ainda estiverem vivos na vinda do Senhor, tá? Vigiar, irmãos, não significa deixar as nossas atividades, deixar o nosso trabalho, o nosso estudo, nossa família, ir para um retiro, para um mosteiro, para alguma coisa assim, ou ficar só recluso em casa lendo a Bíblia. Não é isso, irmãos. Aqui fala de pessoas que estavam no campo e pessoas que estavam no moinho. 2 estarão no campo, mas desses 2, um será tomado e deixado o outro. 2 no moinho, um será tomado e deixado o outro. Esse que estava no moinho e que foi tomado era alguém que vigiava. Esse que estava no campo e foi tomado era alguém que vigiava. Então hoje, todos nós estamos no campo, ou seja, nós estamos nas atividades diárias. Nós estamos trabalhando, alguns estão estudando, estão cuidando da sua família. Mas qual é a diferença, irmãos? A diferença entre esses 2 é que os 2, secularmente, faziam as mesmas atividades. Mas espiritualmente, um estava ligado ao Senhor, conectado à palavra profética, ciente dos acontecimentos e reagindo diante daquilo que Deus estava falando. Entendeu, irmãos? E nos versículos anteriores, se você perceber, ele dá o exemplo da época de Noé, né? Versículo 36, ele fala assim, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai.
pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que as pessoas faziam nos dias anteriores ao dilúvio? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Olha só, irmãos, Noé comia ou não comia? Bebia ou não bebia? Noé casava ou não casava? Cuidava da sua família, não cuidava? Mas qual era a diferença, irmãos? Ele fazia tudo isso, mas ele não estava indiferente ao propósito de Deus. Ele estava conectado com aquilo que Deus queria fazer naquela época. Então hoje, eu e você devemos viver uma vida normal. Nós nos casamos, nós comemos, nós bebemos, nós confraternizamos e assim por diante. Só que nós não estamos indiferentes àquilo que o Senhor tem falado para nós. Né? Nós fazemos tudo isso, mas nós andamos na terra com os olhos nos céus. Né? Tem um hino que diz isso, né? Andando na terra com os olhos nos céus. Ou seja, nós não estamos entorpecidos com a rotina do dia a dia. Né? A maioria das pessoas hoje, elas vivem só para isso. Comer, beber, casar, comprar, vender, edificar, etc. e tal. Nós fazemos isso, mas esse não é o nosso foco. Né? Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, irmãos, é edificar a casa do Senhor. O nosso objetivo é edificar a igreja de Deus, para dar descanso para o Senhor, para que o Senhor possa voltar. E se quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontrar fazendo assim, ou seja, você está no seu trabalho, mas você está conectado ao Senhor, ao que o Senhor está fazendo. Você está na sua casa, você está cuidando das suas atividades diárias, mas você tem feito tudo isso, mas conectado à palavra de Deus, o que o Senhor vai fazer com você? Você vai ser tomado. Entendeu, irmãos? Então é uma vida normal, uma vida diária normal, mas uma vida ligada aos céus, com aquilo tudo que o Senhor está fazendo, né? Amém? Bom, então esse deve ser o nosso viver, né? Aí entrando já no capítulo 25, ele fala da parábola das 10 virgens, né? E aqui fala que 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram nécias. Aqui já fala a respeito dos santos que faleceram. Ou seja, o noivo tardou, o Senhor demorou a voltar. Se o Senhor demorar a voltar, eu e você também vamos dormir no Senhor. O problema é como é que nós vamos dormir. Se nós vamos dormir como nécios ou se nós vamos dormir como prudentes. Então, enquanto nós vivermos, essas duas passagens se completam. Enquanto nós estivermos vivendo no moinho ou no campo, nós temos que ser prudentes. Tá? E se nós dormirmos como prudentes, como virgens prudentes, quando o Senhor voltar, nós iremos entrar para as bodas do Cordeiro que o César falou ontem. Nós seremos achados bem vestidos, com a veste correta para poder participar das bodas do Cordeiro, né, irmão? Aleluia. Bom, a história das virgens vocês sabem, né? Por que eram virgens? Virgens porque tinham sido salvas. Uma virgem na Bíblia significa alguém que já foi salvo. E aqui fala que elas tinham, 5 tinham as suas lâmpadas acesas. E 5, além de ter o azeite nas lâmpadas, também tinha óleo nas suas vasilhas. A lâmpada tipifica o nosso espírito e a vasilha tipifica a nossa alma. Provérbios 20, 27 fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, quando nós cremos no Senhor, acendeu uma lâmpada no nosso interior. Ou seja, o nosso espírito que estava apagado, ele se acendeu, entendeu? Então nós nos tornamos alguém que recebeu a salvação do Senhor. Só que isso ainda não é suficiente para nós podermos reinar com o Senhor. Nós precisamos também que esse espírito, que esse azeite, que na verdade simboliza o espírito, ele permeie toda a nossa alma. O Senhor Jesus não pode ser um hóspede dentro de você, né? Se eu for na sua casa, por exemplo, você vai me botar num quarto e eu não vou ter muita liberdade no restante dos cômodos da sua casa, eu creio, né? O Senhor Jesus não pode simplesmente ser hospedado por nós no nosso espírito. Ele precisa ter a mais ampla liberdade de caminhar por cada parte do nosso ser, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção. Ou seja, esse espírito que entrou no nosso espírito, ele precisa permear todo o nosso ser. E isso, irmãos, é algo que
só acontece se eu e você permitirmos, né? Romanos capítulo 6 ilustra um pouco isso. Aliás, desculpa, 8, né? 8:6, é isso? Amém? Olha só como fala aí, ó. Porque, eu vou ler do jeito que está aqui, tá? Na nossa versão normal. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. E esse versículo traduzido na tradução original, porque é assim, ó, a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no espírito para a vida e paz. Então, irmãos, como que eu permito que esse espírito, esse azeite que está no meu espírito, ele se expanda para toda a minha alma? Aí a minha mente tem um papel fundamental. Depende onde eu coloco a minha mente. Por isso que Colossenses fala, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Ou seja, quanto mais eu penso, quanto mais eu me alimento, quanto mais eu respiro a palavra profética de Deus, o que vai acontecer? Esse espírito, ele vai permeando todo o meu ser. Ele vai penetrando para toda a minha alma, né? Sabe aquele exemplo do creme hidratante? Né? Não adianta, por exemplo, a gente às vezes tem a pele muito ressecada, principalmente na época de inverno, né? Aí você vai lá e compra um pote de creme hidratante. Só que só ter o pote de creme hidratante na sua casa não hidrata a sua pele. Você precisa passar a mão no creme e você precisa fazer fricção, não é assim? Na sua pele para poder hidratar você. Ou seja, o Espírito do Senhor dentro de nós é esse creme hidratante. Só que precisa ter fricção. Não pode ser um negócio que só fica parado ali, como se tivesse aquele objeto ali no seu armário. Você precisa exercitar o seu espírito, para que esse azeite, ele possa lubrificar toda a sua engrenagem, lubrificar sua alma, lubrificar sua emoção, lubrificar sua mente, ou seja, o espírito precisa ir permeando. E para isso, irmãos, nós podemos fazer isso em qualquer lugar. Se eu estou trabalhando, eu posso estar invocando o nome do Senhor, posso estar me lembrando da palavra, né, me lembrando de um versículo. Se eu estou na minha casa, idem, cuidando dos meus filhos e assim por diante. Então, onde eu estiver e fazendo o que eu estiver fazendo, eu posso estar fazendo essa fricção, esse exercício do meu espírito, e o espírito vai estar se expandindo do meu espírito para a minha alma. E eu vou estar sendo uma virgem prudente e não uma virgem inconsequente, né? Bom, outro versículo também fala, versículo 16. O que foi? Olha só, versículo 16 de Romanos, capítulo 8, fala assim, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos. Ser filho de Deus, irmãos, é muito bom, mas nós precisamos dar um passo a mais. Quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Aleluia, irmãos. Nós éramos apenas uma criatura, nos tornamos filhos de Deus. Isso já é uma grande coisa, mas tem coisa maior ainda. Tem coisa a mais ainda que o Senhor quer dar para nós. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então existe dois filhos de Deus. Um que é filho, mas que não é guiado pelo Espírito. Que é um filho tecnon, né? Um filho criança, tá certo? Manhoso, birrento. Mas aqui, no versículo 14 fala de um outro filho, um filho maduro, um filho que se deixa guiar pelo Espírito, se deixa conduzir pelo Espírito. Essa é a virgem prudente, entendeu? Que aproveita toda a sua oportunidade para permitir que o Espírito o guie, né, irmãos? Bom, então, se nós fizermos isso, quando o Senhor voltar, o Senhor vai dizer para nós o que Ele disse aqui para essas virgens, né? Tardando o noivo, versículo 5, agora Mateus 25. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Tá certo? Estão me acompanhando? Tá?
Então elas tinham dormido porque o noivo tardou para voltar, mas quando o noivo voltou, os mortos ressuscitarão, né, e vão se apresentar ao noivo, né? Versículo 8, as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As nécias são aquelas que enquanto viveram, não aproveitaram para permitir que o azeite, que o Espírito permeasse toda a sua alma, né? Mas as prudentes, versículo 9, responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros, e diante aos que o vendem e compraiam. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Irmãos, então, nós precisamos aproveitar toda a oportunidade enquanto nós estamos vivos, porque depois que eu e você dormirmos e partirmos para o Senhor, nós não teremos mais chance de comprar azeite. E o azeite tem um preço a pagar, entendeu? Eu não posso dar azeite para você, claro, nós podemos suprir a palavra um ao outro, mas depende de uma atitude sua. Você precisa pagar um preço para você adquirir, para você comprar esse azeite, para que esse Espírito permeie todo o seu ser, para que quando o Senhor voltar, você seja encontrado como uma virgem prudente. Se o Senhor demorar, que você durma como uma virgem prudente, e não como uma virgem nécia, inconsequente. Sabe aquela história? Está demorando muito, né? Então acho que não vai acontecer, né? E aí vai se desanimando, vai voltando para a rotina da vida, e acha que essa história de que o Senhor vai voltar não é verdade, de que a volta do Senhor está próxima, está distante, e que isso aí é um pouco de folclore e assim por diante, e a gente acaba se acomodando com a rotina da vida. De repente, na hora que nós menos esperarmos, o Senhor voltará. E aí, irmãos, não vai ter mais solução para nós. Por isso nós temos que aproveitar a oportunidade hoje, né? Amém? Bom, eu queria pedir se o irmão pudesse projetar aqui aquela imagem de Zacarias 4. Não sei se dá para ver. Quer apagar um pouquinho a luz, que acho que fica melhor, né? Olha só, uma coisa que eu achei muito, muito prática que o irmão Pedro falou quando compartilhou esse assunto de como acumular azeite na sua vasilha, por meio da palavra profética. Entendeu, irmãos? É por meio da palavra que o Senhor tem dado para nós hoje. Essa é uma das maneiras de nós acumularmos o azeite para dentro de nós. Essa figura de Zacarias 4, ela é muito interessante. Nós sabemos como é que funciona essa ferramenta para que o azeite possa chegar até mim e você. Entendeu? É muito interessante isso. Aqui tem a figura lá, depois vocês podem ler Zacarias 4, na figura tem 2 oliveiras. O que significa oliveira? O espírito, né? O azeite, o espírito. Só que o azeite das 2 oliveiras, ele não chega diretamente, o candelabro aqui é a igreja, sou eu e você. O destinatário final do azeite das oliveiras é a igreja, somos nós, entendeu? Para que nós possamos brilhar, estar brilhando quando o Senhor voltar. Só que para que esse azeite chegue até aqui, existe todo um processo. Ele precisa passar por um processo, né? Por isso que em Zacarias 4 fala de 2 tubos de ouro, que são esses 2 tubos aqui, tá? Que eles recebem o azeite, recebem a palavra que vem diretamente da fonte, diretamente de Deus, e essa palavra é a palavra profética, tá? E depois esse azeite ele é derramado para uma vasilha, que é essa vasilha maior aqui, e desta vasilha, por esses tubos aqui, eles são dispensados para toda a igreja, para todos os irmãos, entendeu, irmãos? Então hoje é importante nós reconhecermos quem é esses 2 tubos aqui que recebem a palavra direto do Senhor, que recebe a palavra profética, entendeu? Hoje nós podemos falar, irmãos, o Senhor tem usado o irmão Pedro à nossa frente, né? No passado o Senhor usou o irmão Dong para poder dispensar para nós a sua palavra, mas nos últimos tempos o Senhor tem usado o irmão Pedro, né? Ele tem estado diante do Senhor, tá? E recebido essa palavra profética do Senhor, essa palavra que dá direção, não é apenas uma palavra de consolo, é também,
mas também é uma palavra que nos mostra qual é o próximo passo, entendeu? Nos mostra para onde nós devemos ir. Então o Senhor tem passado essa palavra para o nosso irmão, e o nosso irmão tem feito essa palavra chegar até essas vasilhas aqui. Quem são essas vasilhas? São todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Como é que fala Isaías 66? É isso, né? Deixa eu pegar meu celular aqui para ler na versão King James, que eu acho que fica melhor. É Isaías 66, 2, né? É isso, né? Amém, Senhor Jesus. Amém. Isso aqui, ó. Posso ler? Tá. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, a minha atenção e estima a este. Para quem que o Senhor dá atenção e estima? Para este aqui, ó. Ao humilde e arrependido de espírito. Ou seja, é aquele que está sempre com coração de busca. Entendeu? Sempre com coração de busca. O irmão Dong usava bastante uma frase, como é que é? Feliz, mas não satisfeito. Como é que ele falava? É isso? Isso. Contentes, nós devemos viver assim, irmãos. Você está contente? Eu estou. Você está satisfeito? Não, eu quero sempre mais. Ou seja, sempre um espírito aberto para receber as coisas novas que o Senhor tem para dar para nós, né? Ao humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente à minha palavra. Então, a nossa atitude para com a palavra profética do Senhor tem que ser uma atitude de amor reverente. Ou seja, temos que amar, irmãos, temos que amar de forma singular a palavra do Senhor. Ter um amor, ter reverência realmente pela palavra do Senhor. Então, todos aqueles que têm esse amor reverente à palavra de Deus são aquelas vasilhas daquela figura que recebe o azeite que verte dos 2 bicos de ouro, tá certo? Então, se você é um que tem um amor reverente pela palavra do Senhor, você é aquele que está ali, né, debaixo daqueles 2 bicos de ouro recebendo a palavra. E aí o que você vai fazer com essa palavra? Você vai, por um lado, primeiro viver, praticar, e aí você vai transmitir essa palavra para todos os irmãos. Entendeu? E aí o que vai acontecer, irmãos? O candelabro vai brilhar. É dessa forma, tendo esse amor pela palavra profética, é dessa forma que nós vamos acumular azeite nas nossas vasilhas. E nós seremos uma virgem prudente e não uma virgem nécia, né? Amém? Bom, então isso, irmãos, Mateus 25 está relacionado à questão da vida, né? Você sabe que nós precisamos equilibrar na nossa vida espiritual vida e obra. É igual um avião, precisa ter 2 asas, né? Precisa ter equilíbrio, vida e obra. Por um lado, nós precisamos ter um amor reverente à palavra profética. Mas, por outro lado, o Senhor também usa outra parábola, aqui em Mateus 25, que é a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos fala sobre um que negocia. Ou seja, Deus também tem dado para mim e para você dons, tem dado talentos para mim e para você, para que nós possamos negociar os talentos que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos dar lucro para o Senhor. Não é verdade? O Senhor é um homem de negócios, não é? Ele é um investidor, ele tem investido em mim e em você, né? Essa conferência, esse ajuntamento nosso aqui, é um investimento que o Senhor tem feito em cada um de nós, e o Senhor quer ver o retorno, entendeu? A palavra do Senhor não volta vazia. Se Ele envia a sua palavra até você, Ele espera que essa palavra tenha um retorno, dê um retorno para Ele. Então nós precisamos ser esses que negociam os talentos, né? Não enterrar os nossos talentos como aquele que recebeu um talento só, né? Na verdade aqui fala que um recebeu 5, outro 2 e outro 1, né? Bom, o que recebeu 5 pode ser que tenha recebido diretamente 5, mas pode ser que recebeu 1 e que foi negociando e acabou tendo 5 talentos. Então, talvez a maioria de nós recebemos 1 talento, só que nós não podemos devolver para o Senhor apenas 1 talento. Nós precisamos
quando o Senhor voltar, entregar algo mais para ele, né? Como é que eu exercito o meu talento, irmãos? Graças ao Senhor nós não precisamos inventar coisas, ficar pensando, inventando coisas novas. O Senhor já tem dado as ferramentas para nós. Essa questão do posso orar por você é uma forma prática, simples, de você exercitar o seu talento. Não é verdade? Quando você ora por uma pessoa, você está exercitando o talento que o Senhor deu para você, né? Nós viemos para cá, no avião. Interessante que, coincidentemente, a mesma pessoa que o César e a Silvia oraram na fila do check-in, viajou comigo e com a Solange sentado do nosso lado. E aí, nós conversamos bastante e tal. Daí eu fiquei pensando, parece que esse rapaz era aquele que estava na fila com o César. Aí o César falou que tentava orar com ele, mas a fila andava, né? Eu falei, na dúvida, eu vou orar. Não é? Porque não vai ser demais ele receber 2 orações, se for o caso. Exatamente. Aí depois, já estava o voo chegando no destino, eu falei para ele, foi muito bom te conhecer, etc. Mas eu não sei se nós vamos nos encontrar mais, isso é muito importante, viu, irmão? Você não sabe se você vai poder ver de novo uma outra pessoa, mas eu gostaria de deixar alguma coisa para você aqui, eu quero fazer uma oração. Aí fizemos uma oração juntamente com ele, né? Então, irmãos, eu negociei o talento que Deus me deu, né? Entendeu? Talvez não são 5, é 1, mas eu tenho que negociar 1 que Deus me deu, né? Chegamos no hotel e eu e a minha esposa não falamos inglês, né? Nossa, irmãos, o nosso inglês é muito pobre, sabe? E foi um desafio para nós virmos aqui para Londres e ficarmos só eu e ela num hotel. No início, quando o César me chamou para vir para cá, ele falou, todos vamos ficar em hotel. Eu fiquei tranquilo, mas ele me enganou. Eu não sabia que aqui em Londres, claro, ele tinha as filhas aqui, mas ele não me falou nada, eu pensei, ele vai ficar no hotel comigo. Depois de passagem comprada, as coisas arranjadas, ele falou, não, eu vou ficar com as minhas filhas, mas você quer ficar em qual hotel, nesse ou naquele? Olha, irmãos, foi um Deus nos acuda, viu? Bom, mas aí chegamos no hotel, eu e a Solange, pegamos um Uber, né, lá no aeroporto, viemos para cá e tal, chegamos lá no hotel e conseguimos nos alojar lá, fazer o check-in e nos alojar. Daí, lá no Brasil eu já vinha pensando, né, eu falei para minha filha, será que não tem um hotel para brasileiro em Londres? Falei para a Rebeca, falei, veja aí se você acha na internet um hotel para brasileiro, de repente é um lugar que tem brasileiro que trabalha, vai lá. Bom, no fim não deu nada certo. Aí entramos no quarto, a Solange falou, o que a gente vai comer? Eu falei, comer? Eu falei, não dá para sair uma hora dessa, já era 10 horas, 10 e pouco da noite, a gente não sabe falar. Ela falou, então vamos pedir alguma coisa. Eu falei, pedir que jeito? Aí ela falou assim, vamos pedir uma sopa. Como é que é sopa em inglês? Aí eu falei, soup, né? Soup. Aí eu pus a frase no celular lá, falei, pede você aí, né? Ela é mais corajosa que eu, né? Aí ela no telefone com o recepcionista e eu falando para ela do lado e ela falando para o cara no telefone, né? Bom, o cara entendeu que a gente queria 2 sopas com manteiga, butter, né? Manteiga, Aí, daí a pouco toca o interfone do quarto, eu abri o quarto, eu entendi que a moça falou assim, may I come in? É isso? É isso ou não? Posso entrar, né? Eu falei, ok, e abri a porta. A minha esposa estava no banheiro, saiu e falou, bem, a moça falou, ai, vocês são brasileiros. Ela é uma brasileira, Tainá, uma brasileira que está aqui trabalhando no hotel e tal, aprendendo inglês, etc, etc, deu uma porção de dicas para a gente, instalou o aplicativo no celular e tal, oramos com ela, é isso que eu quero chegar, né, irmãos? Oramos com ela fez os seus pedidos, e aí ontem foi a hora de fazer o check-out para ir embora, chegou na hora de fazer o check-out, veio um rapaz do hotel do nosso lado, e daí ele olhou para nós e falou, vocês são brasileiros, né? Aí tivemos que pegar o Uber não vinha, o Uber cancelou, ele ajudou a gente no celular, não sei o que e tal, nós oramos por ele também.
Então, irmãos, com todo um único talento que a gente tem, a gente ainda pode fazer muita coisa. Aliás, o irmão Pedro falou que um talento é mais ou menos 170 mil reais, né? Em valor de prata, né? É mais ou menos 170 mil reais. Então imagina você, 170 mil reais, aqui talvez não seja muito dinheiro, mas no Brasil é 30 mil libras, então é bastante. É bastante. 30 mil libras. Então se você tem um talento só, saiba que com esse único talento seu, você pode fazer muita coisa aqui nesse país que você está. Entendeu? E não são movimentos de massa, não são grandes coisas. O Senhor sempre gostou de pequenas coisas. Salomão vai falar isso amanhã, da casa de Betânia, que simboliza a agradável vida da igreja. Onde tinha o Lázaro, o Lázaro que morreu e ressuscitou, o Simão que era um leproso e foi curado, e a Marta e a Maria que quebrou o vaso de alabastro diante do Senhor. Dá para viver isso, irmãos, em qualquer lugar da terra. Dá para ser um vencedor em qualquer lugar da terra. Com muitos ou com poucos, nós podemos ser vencedores. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Então, irmãos, todos esses sinais, tudo isso que o Senhor tem falado para nós, é para nós termos uma atitude, né? E eu queria terminar lendo Marcos, acho que é capítulo 13, eu passei o versículo para o Daniel, é isso, Daniel? 13, 23, Marcos 13, 23. Isso, aqui ó, eu vou ler na King James, isso mesmo, essa tradução é muito boa. Fala assim, ó, desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Irmãos, nós não teremos desculpa quando o Senhor voltar. Não adianta você falar, eu morava em Londres, ou eu morava naquela outra cidadezinha perto de Londres, tinha pouquinha gente, não sei o que e tal. Não adianta, irmãos. Se o Senhor trouxe você aqui, é porque você pode ser um vencedor. Entendeu? Seja fiel no pouco que o Senhor deu para você. Se tem uma família, se é um casal, seja fiel nisso que o Senhor tem dado para você. E sempre que possível, ore com alguém. No seu trabalho, na rua, ore com a pessoa, deixe um jornal com ela, se possível passe um livro, pegue o contato, exercite o seu talento, não enterre o seu talento só pelo fato de você estar aqui e ter pouca gente, o Senhor vai fazer de você um vencedor. Amém. Se o Senhor tardar e você dormir, você vai ser uma virgem prudente. Se o Senhor voltar e você estiver no campo, você vai ser tomado, você vai ser arrebatado. Amém? Louvado seja o Senhor.